Quando nós olhamos para o átomo de vanádio, percebemos que ele é um elemento de transição, porque ele termina no bloco D. Então, ele é de família B. Quando um elemento é de família B, o número de elétrons do último subnível S, somados com o número de elétrons do último subnível D, que dá o número da família. Então, a família é 5B. Se você estiver lidando com um íon, os íons têm mais ou menos elétrons do que os átomos que lhes dão origem. Um íon negativo, ele tem mais elétrons. Um íon S2- significa que tem duas cargas negativas porque recebeu 2 elétrons. Quem recebe 2 elétrons, com mais elétrons do que tinha. Ele tinha 16 elétrons, ganhando 2, ficou com 18. Você faz a distribuição para 18 elétrons. Então, se for pedido para você a distribuição eletrônica de um íon, basta você verificar o que aconteceu com aquele átomo. Se ele ficou positivo, é porque ele deu elétron. Se ele ficou negativo, é porque ele ganhou elétron. Lembre-se apenas disso. Lembre-se também, diga-se de passagem, que quando alguém vira ânion, muda de nome. Não é mais enxofre, agora é sulfeto. Existe uma tabela de ânions para que isso seja verificado. Nível de valência é o maior nível. Subnível mais energético é o último subnível da distribuição e indica para você em que bloco o elemento está na tabela. Número de elétrons de valência é o número de elétrons que o cara tem no nível de valência. Mas não vá fazer a besteira de querer localizar um elemento na tabela olhando a distribuição do seu íon, porque o número de elétrons de valência será diferente. E especialmente se ele for de família tipo A, como o enxofre, você vai se confundir. Então, a relação com a tabela periódica é feita com os elementos químicos representados por seus átomos neutros. Afinal, a tabela não é uma tabela de íons. Vamos ao átomo de ferro. Ferro tem 26 elétrons. Você então faz a distribuição eletrônica do ferro e obtém esta distribuição que está aqui no centro da tela com fundo amarelo. O último subnível é do tipo 3D, ou seja, você percebe que esse é um elemento do bloco D, um elemento de transição externa. Um elemento de família do tipo B. E quando um elemento é de família do tipo B, para saber o número da família, você pega o maior subnível S, o maior subnível D, soma os elétrons, a quantidade total te diz o número da família. Quando você olha bloco D, lá no centro da tabela, você começa na família 3B, e depois segue 4B, 5B, 6B, 7B. 3 vezes 8B e depois 1B e 2B. Então, cuidado com a soma. Se der 3, 4, 5, 6, 7, 8, até aí, só copiar o número e a letra B. Se der 9, indica a família 8B. Se der 10, família 8B também. Se der 11, 1B. Se der 12, 2B. Então, na realidade, quando se usa a nomenclatura mais moderna das famílias, você nem sequer tem esse problema, pois a soma dos elétrons do último subnível S com os elétrons do último subnível D já vai te dar o número da família quando você chama as famílias por números sem letras. Mas a nomenclatura por letras, ela prevalece até hoje. Então lembre-se, se a soma der 8, 9 ou 10, família 8B. Há 3 colunas designadas como 8B.
Se der 11, 1B. Se der 12, 2B. Lembre-se também que há esta regra para as famílias B e há uma outra regra mais simples para achar o número de famílias quando é família do tipo A. O átomo de ferro pertence à família 8B. Quarto período, pois é de nível de valência 4. O número de elétrons do seu nível de valência é 2. Subnível mais energético 3D, o que nos indicou que ele seja do bloco D. Isso é apresentar o quadro de um elemento. Quer dizer, nível de valência, subnível mais energético, número de elétrons de valência, período, bloco e família do elemento. Existem também os orbitais. Quando você está num subnível S, ele é composto por um orbital. Subníveis do tipo P são compostos por 3 orbitais. Subníveis D são compostos por 5 orbitais. Subníveis F são compostos por 7 orbitais. Então, na verdade, quando você faz a distribuição eletrônica, você faz até subníveis, mas há um passo além a ser dado. Represente embaixo de cada subnível os orbitais que há dentro desses subníveis. Os orbitais têm formatos variados. Orbitais S são esféricos. Orbitais P têm esse formato que a gente chama de halteres. Você não precisa decorar esses formatos. Não há o que você se preocupar com isso. A partir de agora, quando você fizer a distribuição eletrônica de um átomo, embaixo de cada subnível, desenhe seus orbitais. Se for subnível P, são 3 orbitais. Se for subnível D, são 5 orbitais. Os elétrons são colocados como flechas, uma para baixo, outra para cima, representando que eles giram em sentidos opostos. Isso eles fazem para não sofrerem repulsão. Afinal, elétrons têm carga negativa. Colocar 2 caras de mesma carga num espaço tão pequeno poderia gerar repulsão. E não, eles não se repelem, porque eles giram um no sentido horário, outro no sentido anti-horário. Represente essas setas com uma farpa só. Eu coloquei 2 farpas, mas o mais correto é uma farpa só. O último subnível é o mais importante nessa representação. Quando você faz os orbitais do último subnível, coloque os elétrons da esquerda para a direita primeiro, até preencher um elétron em cada orbital, para só daí começar o segundo elétron de cada orbital. É necessário fazer isso para que você perceba se você estará num dos casos especiais que eu vou te citar aqui. O nível de valência continua sendo 4, indicando o quarto período. Subnível mais energético, a ideia continua a mesma. Ele é do bloco D. Ele é de uma família do tipo B. E para obter o número da família, somamos o número de elétrons do maior subnível S com o número de elétrons do maior subnível D. Vemos que o cromo é da família 6B. Tudo igual até aqui. Mas olha qual é a novidade. Lá no último subnível, quando você olha para os orbitais, você vê que só falta um elétron para que esse subnível fique totalmente semi-preenchido. Porque cada orbital que tem apenas um elétron, dizemos que é um orbital semi-preenchido. Se o cromo ficar com todos os seus orbitais semi-preenchidos, isso dará a ele estabilidade maior. Outra situação que também dá estabilidade maior, uma outra situação que aumenta a estabilidade, é o preenchimento total dos orbitais.
Se você tivesse 9 elétrons, faltaria apenas um elétron para que todos os orbitais ficassem totalmente preenchidos, ou seja, totalmente com 2 elétrons cada um, que é o máximo de elétrons que cabe em cada orbital. Então você teria um subnível totalmente preenchido. Então a regra é a seguinte: olhando para o último subnível, um átomo ficará com maior estabilidade energética se ele ficar com todos os orbitais ou totalmente preenchidos ou semi-preenchidos. Essa é a regra. Um átomo vai ficar com maior estabilidade se atingir o semi-preenchimento ou o preenchimento do seu último subnível. E isso só pode ser visto na óptica dos orbitais. Mas o que ele vai fazer para ficar totalmente semi-preenchido? Repare, se falta apenas um elétron para a missão ser concluída, ele puxa um elétron do subnível S anterior e ficará da seguinte maneira: o elétron que estava no 4S pula para 3D. O 3D fica semi-preenchido. O 4S fica com apenas um elétron. E isso muda uma coisa na história do cromo. Agora ele não tem mais 2 elétrons no nível de valência. Agora seu número de elétrons de valência é igual a 1. E o número de elétrons da camada de valência interfere muito nas ligações químicas que um átomo faz, que é o próximo tema que você estuda depois de estudar todos os tipos de distribuição eletrônica, que é o que você está fazendo agora, está concluindo esse tema. A distribuição real para o cromo é essa. Essa é a distribuição correta. Se você parasse em 4s2, 3d4, para o cromo estaria errado. Portanto, é necessário conhecer essa realidade para que agora sim você possa dizer que sabe fazer qualquer tipo de distribuição eletrônica. Repare que isso não muda o número da família, porque a soma dos elétrons do último subnível S com os elétrons do último subnível D continua sendo 6, ele continua sendo da família 6B, mas o número de elétrons de valência mudou.